E eu peço agora que você peça a Deus, Deus Pai, que te ajude a receber luz sobre esse assunto. Essa semana eu perguntei para alguém: por que você não falou desse assunto? E a pessoa respondeu: porque eu não tinha luz sobre esse assunto. Eu disse assim: se você crê no assunto, fale que a luz virá. Você fala, você declara e depois aquilo se torna realidade. Amém? E eu quero que nessa noite essa palavra tão desgastada ao redor dos séculos, nessa noite ela continue sendo redimida nesse lugar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 6, que tem sido um texto que nós estamos falando sobre a ansiedade, né? A cura o reino de Deus e a cura da ansiedade. Em alguns momentos também, Jesus chama de reino do Pai. Então, quando nós nos reconectamos com o Pai e com o seu reino, a ansiedade é curada. E eu tenho ficado tão impressionado com esse assunto, e essa semana estudando sobre o tema da mente humana e as doenças mentais, eu tive o desprazer e, ao mesmo tempo, a alegria de entender que psicoses, neuroses e outros tipos de problemas mentais, eles vêm da ansiedade. A ansiedade é a mãe dessas coisas. A ansiedade é o terreno onde todas essas neuroses nascem. Entendeu? E isso fez assim, ó, tá! E eu fico muito feliz porque Deus está cumprindo a profecia de Malaquias, capítulo 4, que Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. E Ele vai converter o coração dos filhos aos pais. Então, dentro desse texto bíblico aqui, diz assim, né? Capítulo 6, versículo 19, diz assim. Vamos para o 25. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Amém? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ou seja, onde tiver a coisa mais valiosa para você, aí também estará o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tuas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Grave a palavra servir. Aqui não fala se relacionar, ter, fala servir, se dedicar. O assunto aqui é se dedicar a algo. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Grave que daqui a pouco Deus será chamado de Pai. Ok? Deus é Pai. Mamon é o quê? Por isso, Mamon é o Deus do dinheiro. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Aqui fala solícitos. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo
que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os mundanos, os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta para cada dia o seu mal. Aqui nós temos um texto que muitas vezes só foi falado, o versículo 33, mas buscai o reino de Deus, um texto tirado do seu contexto. O contexto aqui é Jesus dizendo sobre como que o mundo opera, o mundo sem Pai, um mundo sem Deus, tendo como seu pai o inimigo de Deus chamado Satanás. E ele, com a autorização humana, criou um esquema onde as pessoas não têm valor. Falamos isso domingo passado. As pessoas no mundo não têm valor. As pessoas no mundo sem Deus têm o quê? Preço. É tanto que quando alguém quer algo mais fácil, a primeira pergunta é: qual é o seu preço? E é fácil para alguém se vender. Faz parte de sua natureza mundana se vender. Uns se vendem um pouco mais caro, outros se vendem mais barato, alguns até se dão, porque perderam completamente a noção do seu valor. Alguns até se vendem. Eles falam assim: eu pago para tu me comprar, de tanto que não sabe o seu valor. Então, quando Cristo está falando para você não andar procurando isso, ele não está botando pilha contra recursos financeiros, porque tudo pertence a Deus. O que ele está fazendo é um resgate do nosso valor. E quando o nosso valor é resgatado, nossos olhos mudam de direção. E aquilo que nós servíamos passa a nos servir. Esse é o raciocínio. Porém, para se conseguir acreditar nisso, é preciso ter fé. Por isso que ele diz: homens de pequena fé. Quem não tem fé, não faz. E prefere viver servindo Mamon. Então, o que Jesus faz antes de mandar o pessoal buscar Deus é resgatar o nosso senso de valor e é colocar cada um no seu devido lugar. Mamon, fique aqui. Pessoal, deixa eu voltar a dizer, seu corpo é mais importante do que sua roupa. Sua vida é mais importante do que sua roupa. Seu corpo é mais importante do que a sua comida. Ele começa a reorganizar prioridades. Prioridades essas que um bandido que um dia quis roubar, o Eduardo, não tinha. O Eduardo, amante do pai dele, que era e ainda continua sendo, por mais que o pai dele falecido, o pai dele deu um anel de ouro para ele, bonito, e ele carregava esse anel de ouro com toda alegria. Um dia chegou um homem que não tinha valores e nem sabia do seu valor, e quis roubar o anel dele, de ouro. E como o anel não saía facilmente, o cara mandou ele estender a mão e ia colocar uma arma para estourar o dedo do Eduardo, só para poder ficar com um anel. Mas o que leva um homem a estourar o dedo de alguém só para ficar com algo de repente, 2, 3 mil reais? E colocar toda a sua vida em risco? Um garoto, adolescente, um jovem que na realidade não sabia o seu valor.
E que talvez tenha crescido escutando: você não vale nada. Você vai ser igual a seu pai, ladrão igual a ele. Você vai ser bandido igual a seu avô. Você não presta. Às vezes ouvindo isso de alguém que ama, mas na hora da raiva não tem o que falar e resolve agredir. Ou talvez ouvindo as pessoas ao redor mostrando quem ele era. E existe um fenômeno na mente chamado fenômeno inconsciente, onde as pessoas vão fazer aquilo que escutam o tempo inteiro. Então esse cara um dia quer estourar o dedo do Eduardo. Esse rapaz estava servindo mamon. E sem perceber, destruindo um ponto de contato entre o Eduardo e o pai dele. Esse é o espírito que opera nesse mundo. E é por isso que eu e você não podemos jogar o jogo deste mundo. E não podemos aceitar que você é o seu iPhone. Você não é o seu tênis. E falou iPhone porque, se falar outra marca, não tem tanto valor assim. O iPhone conseguiu se posicionar na sociedade mundial. Eu mesmo tenho um MacBook. Você não é isso. É isso que Jesus está dizendo. Você tem valor, você não tem preço, vocês têm valor, vocês têm um pai. E já que vocês têm um pai, esse pai vai suprir vocês com tudo. E enquanto eu lia isso, eu fiquei pensando: por que Jesus chama Deus de pai duas vezes, e chama Deus de pai duas vezes, e chama Deus várias vezes? E enquanto eu lia, algo veio no meu coração. Há momentos que Jesus chama Deus de pai, e há momentos que Jesus chama o pai de Deus, para dizer assim: ó, vocês têm um pai que é Deus. Vocês têm um pai que é Deus. Vocês têm um pai criador. Então vocês têm o Criador. Vocês não têm motivo para andar ansiosos. Então eu lanço um desafio para vocês: busquem o reino de Deus e a sua justiça. E eu lhes garanto, todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. E com certeza, tendo que bater em uma muralha de quem não teve pai, na muralha do abandono, na muralha da humilhação, na muralha da ansiedade e em todas as muralhas que são construídas de alguém que não teve paternidade bem resolvida. E na última de todas as muralhas, a muralha do pecado. Não sei se você sabe, para eu chegar na parte espiritual, a gente escutou muito tempo, né? Eu ouvi. Isso na realidade nunca fez efeito para mim, mas faz efeito para muita gente. Pai, quem pode completar? Qualquer um. Mãe, só uma. Pai, qualquer um. Mãe, só uma. Ou então, pai é quem cria. E junto com isso, e esse tipo de raciocínio com certeza foi construído, porque durante muito tempo, pelo menos na minha percepção como homem de 50 anos, durante muito tempo, homens, por não saberem quem eles eram, através do seu mau comportamento, através da influência do diabo, através da influência da mídia, através da influência voluntária ou involuntária dos seus próprios pais ou responsáveis, não se comportaram como deveriam se comportar. E os seus comportamentos acabaram gerando sentimentos e resultados que construíram a ideia: o homem não presta. Isso, a princípio, até parece ser bom. Não, eu falo isso para construir um mecanismo de defesa, para poder defendê-lo, para defendê-la e para me defender. Só que mecanismo de defesa só é bom até um certo momento.
o mecanismo de defesa repetido demais se torna uma prisão. E o que você tem? Uma geração que detestou o pai. Um país que tem a sua maior taxa, que é o país mais ansioso do mundo. Nós somos campeões de ansiedade. E para quem não sabe, ansiedade não é só ficar se tremendo. Ansiedade é um medo do futuro, é uma angústia interna. E não é à toa que Fábio Júnior, em 1978, fez a música Pai. Quem conhece essa música? E um dos trechos é: Pai, você foi meu herói e o meu bandido. E hoje você é mais, muito mais que um amigo. E essa música retrata um filho querendo redimir o pai, querendo resgatar esse pai que se perdeu. Quando ele fez essa música, ele mostrou essa música para o cara lá e para a Janete Claire, e eles queriam colocar só um pedaço da música, porque a música tem 5 minutos e pouco, e eles achavam que a música não ia dar certo. Apenas a abertura da novela. Mas quando colocou, fizeram questão de deixar a música, toda a música. E essa música, desde 1978, é uma das músicas mais tocadas até agora. É campeã. Fábio Júnior, com certeza, conseguiu fazer uma radiografia da natureza humana, a partir da sua própria decepção e do seu próprio desejo de redenção do seu pai. O entrevistador do Fábio Júnior disse assim: aquela tua música tem uns altos e baixos. Quando nós escutamos a música, ela sobe, depois ela desce. Você está bem, você está mal. O que isso significa? E ele disse: isso mesmo. Era o que acontecia entre eu e meu pai. Só que não era o que acontecia só com o Fábio Júnior e os pais dele. Isso era o que acontecia com um bocado de gente. Isso com certeza foi o que aconteceu com meu avô. Isso com certeza foi o que aconteceu com meu pai. E isso com certeza foi o que aconteceu comigo. É impressionante que, por mais que detone a figura paterna e a família, o líder de um desses movimentos modernos chegou a dizer assim: nosso objetivo aqui é destruir a família. Nós queremos destruir a família. Mas enquanto pessoas assim estão trabalhando para isso, você vê o clamor silencioso de um povo que quer retornar para o seu pai. Enquanto você vê pessoas falando isso, nos consultórios médicos, nos consultórios psicológicos, de psicologia, nos consultórios terapêuticos, quando alguém vai ser tratado, talvez não no começo, mas lá pela 3ª, pela 4ª, pela 5ª sessão, o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista perguntará como era a sua relação com seu pai. E aí a pessoa precisa dizer como foi. E nessa relação descobrir quais os sentimentos que esse pai gerou no seu filho. E são esses sentimentos que modelou os comportamentos. E o mais interessante é que, enquanto em 1906 Deus estava trazendo um avivamento no mundo, 1900, 1906, 1890, 1900, 1906, de um lado homens estavam buscando a Deus para um avivamento, e do outro lado 2 homens estavam tentando encontrar a origem da mazela humana e da família.
E tanto Jung quanto Freud descobrem que o problema está no pai e na mãe. Está na família. E eu consigo ver, Júlio, Deus trabalhando em todos os lugares. E Jung consegue devolver a sanidade para uma mulher que foi levada para um hospício. Que chega naquele lugar, Thalita, assim, ó. Que enfiava a mão na comida e passava na cara. Que se jogava dentro do negócio. Que muitos poderiam dizer assim, endemoniada. E um dia ele fala assim, agora nós vamos conversar. E descobre-se que aquela neurose, ou sei lá como era o nome daquilo, ela fala, quando foi que isso nasceu? Depois de muita conversa, ela fala assim, isso nasceu quando meu pai batia em mim por causa de um copo que quebrou. E ele me levava para um canto e me batia. E depois que ele batia, ele pedia que eu beijasse a mão dele. E aquele sentimento de derrota, me fale como é que você imagina o sentimento de uma criança que só quebrou um copo. O que ficou gravadinho ali naquela cabecinha novinha? Limpinha. O herói agora despeja todo o seu ódio, sua raiva em uma criança. Me fala o sentimento aí. Medo. O que mais? Raiva. O que mais? Oi? Decepção. Insegurança. Confusão. E isso fez a mente dela bugar, como diz a juventude. E esse pai rico, depois de um tempo, faz o quê? Manda a filha para ser tratada no hospício. E então Carlos Jung consegue, depois de muito tempo, encontrar onde tinha nascido o problema. E mal resolver a crise dela com o pai dela. Ou melhor, resolver a crise dela consigo mesma. Está pregando psicologia? Não. Só estou te dizendo que esses homens que renegavam Deus e que diziam, se Deus existe, eu sei lá, esses homens acabam tendo que voltar ao ponto de partida. Tanto um quanto o outro. E os dois também tinham essas questões com seu pai. O único problema é que esses homens não conheciam o Espírito Santo. Esses homens não conheciam o Deus Redentor. Esses homens não conheciam experimentalmente o Deus que cura toda a lágrima. Eu disse para a Vera, falei, uma pena que aqueles que deveriam deter as ciências ficam botando nome em tudo que não sabem. E essa moça, que seria louca, né? O que ela virou? Virou médica. A menina virou médica. Porque teve suas doenças emocionais curadas. Eu acho impressionante que é bem nesse período de 1906 e 1900. De forma silenciosa, como dizia, se não me engano, C.S. Lewis, existe uma coisa chamada logos espermáticos. Deus vai soltar suas verdades pelo mundo. E alguns vão pegar. Entendeu, Alexandre? Se um cristão não pega, um mundano pega. E deixa aquilo escrito, sistematizado. Ansiedade é coisa muito séria. E esse ano a gente vai levar a sério o Setembro Amarelo.
Agora, por outro lado, de 1978 para cá já se passaram quantos anos? Eu nasci em 73, tenho 50, então já se foram quantas décadas? 4 décadas, né? 78 para 2024 já foi o quê? 46 anos, sim? 46 anos se passaram e a gente percebe que as canções sobre paternidade só estão aumentando. E com o aumento das canções de paternidade, está também mudando as letras. Você escuta um Lucas Luco fazendo uma música para o pai dele, dizendo, mas eu só quero lembrar que de 10 vidas, 11 eu daria, se eu pudesse ser igual a você. E hoje Samuel mandou essa música para mim. Você vê o filho do Leonardo, fazendo uma música para o pai. E são muitas. E o que me assusta são tantas poucas músicas em honra ao pai dentro da igreja. É pouco. Para a mãe tem, mas para pai pouquinho. E eu me pergunto até que ponto a igreja ainda continua, Michele, órfã. Me parece que o mundo está encontrando a sua voz, está se encontrando. Me parece que o mundo está clamando, a gente quer um pai. Mas e o meu que não foi bom, e o meu que me machucou? Calma, espera a conversa terminar. Amém? Espera. Eu só estou querendo te dar um panorama do mundo, do que está acontecendo. Eu e a pastora às vezes assistimos alguns filmes, a gente assistiu um filme da Turquia, maioria de filmes europeus feitos na Turquia estão falando de paternidade. No futebol, paternidade. No futebol, paternidade. O cara é mendigo, paternidade. Eu pergunto, será, Alexandre, que as pedras não estão clamando? Sim ou não? Estou clamando, o cara está fazendo um filme, gastando uma grana para falar de paternidade. Ah, mas eu acho que não daria para falar. Não é preciso falar, deixa isso para lá. Não, querido, o nome disso é negação. Negação é o nome disso. É um fenômeno. Negação, negar, não vai fazer algo, deixar de existir. Não vai. E o que eu tenho percebido ao longo da história, mesmo por pessoas que não são crentes, é que esses caras que tiveram dores como essas, dores como você já teve, como eu já tive, esses caras falam assim, eu não vou ser vítima, eu vou levantar uma bandeira, a bandeira da paternidade. E esses homens fazem o quê? Eles resgatam esse nome. A palavra redenção é resgate, é pegar de volta. Nós fomos redimidos por Deus, então nós fomos tomados de volta. Somos resgatados. E eu estou vendo muitos homens resgatando Onessi, esse nome. Resgatando esse nome, Kétisa, enquanto eles mesmos lutam contra os seus dragões, como diz o Lucas Luco. Você me ajudou enquanto eu lutava contra os meus dragões. E aí está o exercício da paternidade. É quando você, mesmo sem ter um ponto de apoio onde agarrar, você fala, eu não vou repetir o que aconteceu, e eu vou aprender a ser o que eu quero que meu filho seja, e o que meu neto seja. Anos e décadas foram feitas pelo inferno para destruir o que me destrói hoje. Mas eu não vou destruir quem me ajudou a me destruir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir algo novo, nem que eu tenha que esperar 30 anos. E o que está acontecendo hoje? Um bocado de cara fazendo músicas para o seu pai. Você não pode dar uma referência de gente da igreja? Vou te dar. Tem até 4 livros ali dentro, se você quiser comprar. O resgate da paternidade.
de um dos pastores da igreja da cidade, que só conseguiu ser pastor de verdade quando curou a sua paternidade. Abandonava as coisas que começava, só porque tinha sua paternidade mal resolvida. Então, o que está acontecendo? Está tendo um efeito de redenção. Os vídeos que vocês colocaram hoje, Mário Sérgio Cortella, não é nem crente, católico, não é evangélico, falando de paternidade. Tem esse outro aí que tem um bigodinho assim, né, que também estava lá, é um assim, que tem um bigodinho. E ele fala como ele lida com a filha dele, como é que ele prioriza a filha dele, como é que ele procura não repetir o que aconteceu com ele, e ele procura construir algo novo. E ele fala uma frase que um dia Deus falou comigo sozinho. Em um certo momento da minha vida, quando eu não estava conseguindo encontrar respostas, porque não estavam dentro de mim, e dentro de mim uma voz falou assim: nesse aspecto, seja o pai que você não teve. Torne-se o pai que você não teve. Onde eu tive, eu reproduzi o que prestou. Onde não tive, eu tive que lutar, Rani, para não fazer tudo de novo. E aí entra a guerra. Porque você puxa dentro de você o que fazer e não sabe. E o pior, quando isso não está resolvido aqui dentro, isso atrapalha lá em cima. Então, esse movimento de homens indo fazer tratamento, de homens indo para retiro, homens lendo livro, homens se expondo, isso é um ato de redenção. São homens dizendo assim: você falou que pai é qualquer um, mas eu estou vindo aqui pegar o meu nome de volta, porque o meu nome é divino, porque Deus se chama Pai. Olha, circunstâncias como essa, meu pai, meu avô, sei lá quem me criou, meteria o pé, chutaria o pau da barraca. Eu prefiro morrer do que fazer meu filho sentir isso novamente. Porque doeu em mim, não quero que doa em ninguém. Isso é ato de redenção. E onde nasceu essa crise da paternidade? Em Gênesis capítulo 1. Eu estava lá em casa hoje meditando naquilo que chamamos de ócio criativo, quando você para não fazer nada. Eu estava lá, Eduardo, me perguntando: Deus, por que um pai... Porque aqui agora eu falei para você daquilo que um pai humano, pecador, acaba sem querer ou querendo fazer na vida de um filho, e gerando essa imagem distorcida de um pai. Eu estava lá perguntando: mas Deus, e quando o pai faz tudo o que podia pelo filho? E quando o pai muda? E quando o pai se converte? E quando o pai faz tudo o que pode por um filho, e ele ainda assim insiste em continuar errado? E por que isso acontece então, Deus? Aonde que um pai humano ainda tem que se culpar? E por volta das 6 horas da tarde, assim, enquanto eu estava de 5h40, veio assim, lá no Éden. No Éden, o diabo não foi destruir a paternidade. O diabo no Éden destruiu a filiação. O diabo não foi no pai, o diabo foi no filho. E distorceu as palavras do pai. Essa é a técnica de Satanás. Não se podia atribuir erro a Deus. O diabo vai na origem, que pai significa origem. Pai significa raiz. O diabo chega lá em Eva e fala assim: foi assim que Deus falou? Ou seja, teu pai falou? Ela: não, ele falou para não comer só disso, e o resto é tudo nosso. Eu sou ricona. E o diabo fala assim: mas ele não te contou tudo, seu pai? Seu pai não contou que no dia que você comer isso, você fica igual a ele, fica melhor do que ele. Então a técnica de Satanás, Talita, não é destruir o pai, não é destruir a paternidade, é destruir a filiação. Destrói a filiação
e você está destruindo a paternidade. Quem não aprende a ser filho, nunca saberá ser pai, Margarete. É por isso que Deus manda a gente perdoar nossos pais. Muitas vezes o que pode nos impedir de aprender a ser pai é continuar carregando a faca do filho magoado. E enquanto ele continua fazendo isso, matando esse pai vivo ou morto, e gente ainda dizendo, não perdoa não, hein? Esse menino está construindo um bando de mecanismos de defesa e está, sem saber, dando lugar para o demônio. É interessante que eu perguntei, mas por que o diabo não foi mexer com Deus? Porque ele sabe que Deus é imutável. Ainda que tua mãe te esqueça, eu não me esquecerei de ti. O diabo nunca poderia mexer no Espírito de Deus, na pessoa de Deus, e falar assim, eu não posso mexer com Deus. Mas eu vou mexer com seus filhos. E por mais que isso tenha causado a desgraça dessa sociedade, porque a humanidade se tornou o que tornou, por causa da destruição familiar, da destruição da primeira família. Deus, Jesus, o Espírito Santo, Adão e Eva, aquele núcleo. Porque ele sabe o que Adão e Eva seriam capazes se continuassem refletindo a natureza de quem? Do Pai, de Deus. Então ele destruiu ali. E o que é a morte na cruz do Calvário, Rani? É isso. Nicodemo chega lá, bom mestre, sabemos, e blá, e blá, e lá, e blá, que tu és vindo de Deus e ninguém faz as obras que tu fazes, que não sei o quê, os milagres que você faz. E aí ele fala assim, Nicodemos, necessário te é nascer de novo, vamos para o principal. Você tem que nascer de novo, Nicodemos, da água e do Espírito. Mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? E ele fala, todo que é nascido da carne é carne, todo que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. E aí quando chega no velho e conhecido e eterno João 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem cura a paternidade é um filho obediente. Deus usa a mesma coisa que foi usada contra ele a favor da humanidade, um outro filho. E enquanto eu meditava sobre isso, veio no meu coração, um filho obediente ao pai cura outros filhos desobedientes. Filhos bem resolvidos curam outros filhos. No discipulado de Jesus Cristo com os seus apóstolos, me chamava muita atenção que Jesus sempre chamasse Deus de quê? Inclusive no livro de João. Como é que Jesus sempre chama Deus? Pai. Meu Pai, teu Pai. Meu Deus, teu Deus. Então, o resgate da paternidade, ele vem passival. Quando eu entendo que Deus está trabalhando no céu e na terra para pegar a sua criatura e fazê-la voltar para o seu Criador. Quem já escutou alguém dizer que as pessoas do mundo não são filhos de Deus? Quem já ouviu? O homem não é filho de Deus, o homem é o quê? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3, 38, por favor.
Como que Deus prova que Ele nos ama? É quando Deus, por mais que a humanidade tenha feito o que fez, em alguns momentos Ele fica em silêncio, apenas criando um plano de salvação. Porque verdadeiros pais, eles não se defendem, eles salvam. Eles criam um plano de resgate. Todo o comportamento que você aqui tem tido para construir uma história nova com seu filho, nada mais é do que redenção e resgate. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, Sete, filho de Adão, Adão, filho de quem? De Deus. É interessante que na Bíblia, eles sempre querem saber de onde o cara veio. Simão, filho de Alfeu. Tiago, filho de fulano, filho de Simão Barjonas, filho de, né? Jesus sabia muito bem a origem dos homens com quem ele andava. E ele tinha um tratamento diferenciado, Priscila, com os homens com quem ele andava, porque ele conhecia a família de cada um e sabia o que cada um tinha trazido de marca. Imagina o João: queres que mandemos matar esse pessoal com o fogo do céu? Ele falou: você não sabe de onde você vem, cara. Mas eles eram chamados de filho do trovão. Com certeza na casa de João o trovão comia solto, hein? E ele quer trazer esse traço da vida dele para dentro do ministério. E Jesus, como filho amado, obediente ao Pai, corrige ele. No fim, João se torna o apóstolo do amor. Porque a paternidade de Deus nos cura de nossos traumas. Que o Espírito Santo nos ensina a chamar Deus de Abba, de Pai. Uma vez, eu estava num jejum prolongado, pedindo poder espiritual. E aí, Fátima, nesse jejum prolongado, pedindo a Deus, poder de Deus, a voz do Espírito doce e mansa falou assim: sabe qual é o seu problema, James? Você ainda carrega muito ódio. Eu acordei assim e falei: eu? Ódio? Nunca matei ninguém. Eu não consegui matar a galinha. Uma vez eu fui matar uma galinha aqui atrás, a Vera começou a rir, a galinha começou a tremer debaixo da minha mão, Eduardo. Ela ficou tremendo assim, ó. Foi uma luta para matar a galinha e outra luta para comer aquela galinha. Mas aquilo ficava no meu coração: você ainda carrega muito ódio. Aí eu fui no Google ver o que significava a palavra ódio. E ódio significa raiva. Ódio é um sentimento interno que você carrega porque está triste com coisas que não foram resolvidas. Era isso. Aí eu comprei um livro chamado Anatomia do Ódio. Tem umas 400 páginas, feito por um mundano, onde esse homem mostra que boa parte dos alcoólatras só são alcoólatras porque inconscientemente bebem para se vingar do seu pai. E aí meus jejuns não foram mais para pedir poder, foram para pedir paz de espírito. E eu fui identificando onde foram nascendo dessas decepções que criaram um coração cheio de ódio. E era como? Você dava soco? Não. Respostas ríspidas, respostas precipitadas, dificuldade de relacionamento por muito tempo, nada mais é do que sintomas de ódio. A sensação de que está certo o tempo todo, e por aí vai. Você entende agora por que um psicólogo pergunta como foi a relação sua com seu pai, de onde você veio? Aí eu comprei esse livro e depois comprei o outro, Raiz da Ira. Esse é um livro cristão.
E é interessante que o fruto, que obra da carne é o quê? Fala comigo. Obra da carne. Ira. Ira é obra da carne. E qual é o fruto do Espírito? Paz, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade. Alguém me ouve? Então, hoje a Andréa brincou, né? A gente estava almoçando. Vamos tirar a foto do pai e do filho. Aí ela brincou. E do Espírito Santo. Aí fez, o código desceu, se fez. Vrum! Foi, ela brincou, mas a brincadeira ficou séria. Porque ela falou, vamos tirar a primeira foto do pai e do filho. Aí alguém falou, aí ela falou, e do Espírito Santo. E aí veio no meu coração, está vendo como o pai, o filho e o Espírito Santo são uma família? O papel de Jesus foi nos reconectar como filhos ao nosso Pai. Você tem um pai. Uma das parábolas do reino mais lindas é a parábola do filho pródigo. E o papel do Espírito Santo é nos ensinar a ser filhos, arrancando nossos traumas com nossos pais. Eu quero que você abra o último capítulo. Essa mensagem já é um resgate. Já é uma ferramenta para você. Eu vou voltar de novo. Você, pai, tem esse poder, sabe? De tirar ou colocar dentro de alguém que você cria essa capacidade. E hoje eu não quero mais aqui ficar dizendo o que você fez de errado com seu filho, com sua filha, o que eu fiz. Eu quero que você entenda o poder que você tem de, junto com o Espírito Santo, trazer à tona o fruto do Espírito. Aquele homem que batia na filha com a mão e depois pedia que beijasse, porque quebrou um copo, gerou uma menina neurótica que não sabia lidar com coisas pequenas. Aí você vê aquela mulher que é psiquiatra, uma famosona aí, que tem um cabelo assim, Chanel. Quem sabe o nome dela? Hã? Alguém sabe? Quem já viu essa mulher falando? Ela fala muito aí. Hã? Ana Beatriz, se não for, mas essa mulher aí. Ela fala assim, trata seu filho como você trata o filho dos outros. Que você vai ver como é que um bando de problema para de acontecer. É mundana, entre aspas, mundana, não é crente, não é da igreja. Mas essas pedras estão clamando e dizendo o que nós deveríamos dizer ou viver. Agora, para viver, tem que se arrepender. E é aí que entra o arrependimento, porque a promessa de Malaquias capítulo 4 é o quê? O último versículo do Velho Testamento é lindo demais. Uau, meu Deus, obrigado, Jesus. Como é que começa o Velho Testamento? No princípio criou Deus e a terra, depois Deus fez Adão e Eva, e aí você tem pai e filho, né? Como é que ele encerra? O Malaquias, o Velho Testamento é encerrado dizendo que Deus vai consertar o que foi quebrado. E eu fico muito feliz de saber que você e eu, pai, somos os elementos desse conserto. Não estou aqui hoje para ressaltar seus erros. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente algum evento aonde você, sem querer, fez nascer um sentimento miserável no coração do seu filho ou filha, faça como eu, vai lá e pede perdão. É só você voltar lá e falar, eu quero te pedir perdão por aquele dia. Que isso, pai, já passou. Não, aquele dia. Porque você está descobrindo hoje que um determinado comportamento gera sentimento. E sentimentos geram comportamentos. E é impressionante que depois a gente fica criticando o comportamento que está tendo, mas não quer saber onde que começou. E se o que eu digo para você te deixa um pouco nu,
quero lhe dizer uma coisa: a pior pessoa que você tem que enfrentar é a si mesmo. O diabo não é tão temeroso. Eu não temo o demônio, eu temo a mim. É por isso que é preciso a voz de um profeta para poder fazer parte desse processo de reconexão. Eu te conheço desde criança, desde junior. Quando eu vejo você com seu filho, quando eu vejo você participando de todas as fases dele, quando eu vejo você fazendo macarrão com ele, quando eu vejo você indo para a praia com ele, indo para a piscina com ele, quando eu vejo você fazendo tudo isso, o que você está fazendo? Você está fazendo parte disso. E construindo um pai poderoso, se esse mundo ainda existir. É isso que você está fazendo, pai. Enquanto enfrenta os seus dragões, como diz o poeta Lucas Luco. Então você é um herói realmente. Olha a profecia. E o diabo vai trabalhar de novo. Já que a gente não é Deus, né? Somos filhos dele. Ele vai trabalhar muito em você para ele te pegar de volta, meu irmão, pai. E aí, quando ele não conseguir te pegar de volta, ele vai tentar fazer a mesma estratégia do Éden. Ele vai tentar pegar seu filho e distorcer tudo que você fala com aquela voz infernal dele. Por isso que muitas vezes, depois de muito falar, a única coisa que um pai pode fazer é orar e jejuar por um filho, para vencer o inferno. Porque resgatar um filho é lutar contra o demônio. Eu vou repetir. Resgatar um filho é lutar contra o inferno. Por isso que um pai precisa ser filho de Deus para se tornar um homem de Deus. Depois que você ter dado tudo que podia, comprado tudo que podia, pedir todos os perdões que podia, agora você faz uma coisa: ora e jejua. E enquanto você resgata seu filho no mundo espiritual, Deus também te resgata de todas as dores que você e eu carregamos, para preparar essa nova geração que não vai sofrer o que sofremos. Que não vão fazer uma música de um pai bandido, herói bandido. Vão dizer assim: pai, pode seguir em frente. Pai, pode seguir em frente, que eu estou seguindo na mesma estrada. A profecia de Malaquias, capítulo 3, capítulo 4, põe por gentileza, Will. Vejamos o que está aqui. Último versículo. E ele, bota o 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Perceba, essa missão de juntar filho com pai não é humana. Freud não conseguiu. Jung não conseguiu. Lacan não conseguiu. Só a voz profética consegue. Porque a voz profética vai ter que apontar os pontos que só Deus pode mudar. Eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vai ter um dia que ninguém vai gostar aí. Vai ter um dia brabo, hein? Vai vir um dia aí que quem não se converteu vai se arrepender de ter nascido e de não ter se convertido. Mas ainda que seja tenebroso esse versículo, o final é lindo. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Ele vai fazer o coração de um pai encaixar dentro do filho. E ele vai converter o coração do seu filho ao seu pai. Para que eu não fira a terra com maldição. A causa da maldição na terra é esse distúrbio entre pai e filho. Deus fala assim: eu não quero destruir a terra.
por causa do que uma relação de pai e filho mal feita gera. Eu não quero destruir a terra. A maldição não vem pela desobediência? Sim ou não? Os leitores bíblicos. E como que ele diz que vai evitar de ferir a terra com maldição? Curando? Abrindo mais igreja? Restaurando relação de pai e filho. Agora, preciso te dizer uma coisa, irmão. Eu sou pai de 2 filhos. E 2 filhos totalmente diferentes um do outro. Deixa eu me dizer uma coisa para você. Restauração é uma coisa que não acontece de um dia para o outro. Portanto, você tem que ter o outro fruto do Espírito chamado paciência. E todo dia você ir ajustando algo. Porque o que Deus imagina no final? É uma terra abençoada com uma terra que ao invés de ser amaldiçoada tenha bênção. Eu achava que era assim, eu vou restaurar os corações dos pais aos filhos para não ferrar para eu não destruir a terra com a maldição. E eu não entendia muito. Aí veio assim, eu vou converter o coração dos pais aos filhos porque eu não quero ferir a terra com maldição. Eu quero abençoar a terra. A terra é abençoada quando a relação de pai e filho é consertada. Então, meu irmão, você faz uma coisa, você gasta o que você tiver que gastar para arrumar sua relação com seu filho. E vou dizer, nem sempre a metodologia de um é com o outro. Ah, mas e quando o filho não está cooperando? Você faz uma coisa, morra calado, até chegar o dia da redenção. Ah, mas às vezes eu sou injustiçado com o que está acontecendo. Fique quieto. E continue criando um plano de redenção para o seu filho. Porque não é só filho machucado que tem no mundo. Tem muito pai também que está machucado com o filho. É por isso que a conversão não vai ser só do pai para o filho. É conversão do filho para o pai também. O conserto é duplo. Teve pai que desonrou filho, mas teve muito filho também que desonrou pai. Teve muito filho que botou o nome do pai na lama. Teve muito filho que fez o pai se sentir um lixo. E a voz profética um dia vem e fala, filhinho, você também tem que ir lá resolver seus assuntos com seu pai. Um dia eu estava lá em São Paulo fazendo um treinamento para me tornar o líder nacional de uma junta missionária aí, de um negócio missionário. E depois de uma aula muito boa lá com um dos mentores, eu fui dormir lá no quarto da igreja, e à noite, achando que eu ia sonhar com as nações, meu pai apareceu em sonho. E disse assim, eu estou muito feliz de ver você falar bem de mim. E foi embora. Você é espírita, pastor, agora? Não, irmão. Seu pai voltou lá do inferno ou do céu? Não, irmão. Eu tenho certeza que foi Deus dizendo como que eu tenho que honrar o meu pai. Porque se ele não tivesse me dado nada, eu me amo e eu gosto do que eu sou. Eu sou a metade dele e a metade da minha mãe. Mas ele me deu muita coisa. Realmente, como o Fábio Júnior escreve na música, eu só queria que você fosse brincar com seu neto. Um dia, quando Samuel e Isaac estavam lá no corredor da casa de baixo, aqueles 2 meninos branquinhos, buguelinho, brincando com o outro, eu olhei para Samuel e para Isaac e Talita, e o que eu queria era só ter meu pai ali e falar, olha, teu neto. Teu neto. Deu certo, pai. Hoje eu chorei bastante. Cheguei na casa do Eduardo com o olho vermelho. Falei, se meu pai estivesse vivo, teria uns 70 e poucos anos. Só que ele não está.
Mas ele vive dentro de mim. Eu sou metade dele. Quando eu olho para o espelho, eu vejo o rosto dele. E quando eu olho para o Isaac, eu vejo o meu rosto. E quando eu olho para o Samuel também. Meu pai vive dentro de mim e dentro deles dois. E eu quero viver bastante para um dia segurar meus netos. A alegria que meu pai não teve, eu tenho tido. Ontem eu estava conversando com o Samuel e ele deu um aconselhamento para alguém que não é aqui da igreja, como se fosse eu. E depois a pessoa teve um sonho e ligou para ele, eu sonhei com aquilo que você falou. E aí eu falei, Deus, mas se for assim, qual é a minha necessidade? Eu não sou mais necessário. Na realidade, nem um psiquiatra mais é necessário, porque ele foi e contou tudo que a pessoa sentia e a pessoa mudou. E aí veio assim, mas esse é o papel de um pai. Trabalhar de uma tal maneira que certas coisas no mundo se tornem desnecessárias. Muita coisa vai deixar de ser necessária se tão somente você pagar o preço de ser pai. A você, campeão, continue. Continua sendo esse homem que você está sendo. Lutando contra os seus dragões, contra os seus fantasmas. Quando não der certo, fala com Deus. Um dia, Samuel tinha 17 anos. Todo mundo lá em casa ficando desempregado. Daqui a pouco, irmão, eu olhei para o Samuel, eu percebi que eu ia repetir tudo o que tinha acontecido lá em casa, tentando forçar ele a sustentar a casa comigo. Só que eu sabia que se eu fizesse isso, eu ia ressuscitar aquele menino. Aí eu chamei ele e falei, ô Samuel, deixa eu te explicar uma coisa. Meu pai morreu quando eu tinha certa idade. E depois de uma certa idade, nesse assunto, eu não conversava mais com meu pai isso. E eu preciso te dizer, eu não sei ser seu pai nesse assunto. Eu não sei. Eu não sei ser seu pai. Eu não sei. Eu não sei ser o seu pai. Então vamos fazer um acordo? Você me ensina a ser seu pai nesse assunto e eu te ensino a ser meu filho. Eu me humilhei perante ele. Ele saiu do gabinete. E quando foi uma certa hora da noite, depois que tudo acabou, eu peguei a minha Bíblia, saí de trás da mesa do pastor, do profeta, seja lá do que for, e fui lá para o mesmo lugar que as pessoas vão pedir conselho. E aí eu me ajoelhei, no mesmo lugar que as pessoas vão pedir conselho, e falei, Deus, eu estou com medo. Eu estou sentindo o mesmo medo que eu sentia quando era menino. Só que eu não quero passar isso para eles. Me ajuda. Era um filho conversando agora com quem? Com El Shaddai, é isso? Conversando com seu pai. E aí eu abri em João capítulo 8, na parábola, na história da mulher do poço. E Deus foi tão lindo comigo, cara. Diz assim, e estava a mulher no poço que Jacó havia dado para José. Aí aquela voz falou assim, James, por mais que José fosse rico, foi o pai que deu o poço para o filho. E não o filho que deu o poço para o pai. Você pode dar algo para o seu filho. Rapaz, a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz, ela é viva. E o medo foi embora. E realmente eu já dei bastante coisa para eles. Não só para ele, para eles. E darei mais. Mas sabe quem curou? O Espírito Santo, que nos ensina a clamar, Abba, Pai. Para encerrarmos, amados, tem a ver com a profecia? Sim ou não? Sim. Sim. Ele converterá o coração dos pais, o coração dos filhos, aos pais. E assim a terra não será ferida com?
Quer acabar a orfandade em um lugar? Cure a orfandade. E aí, mas você já está conseguindo dar tudo o que você quer? Não. Eu continuo enfrentando os meus medos. Só que tem uma coisa. Joel Nunes morreu. Mas eu sei que eu tenho um Pai eterno. E Ele, segundo suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas e as tuas necessidades em glória. Por isso, Pai, trabalhe muito bem sua relação com Deus. E sua paternidade será ainda maior. A você que não é pai ainda, mas quer ser pai um dia, trabalhe sua relação com Deus. Não é à toa que o nome de Abraão é pai de nações. Pai das nações. Às vezes a gente procura tanta coisa na vida, né? E Deus fala assim, só preciso de uma coisa. Seja meu filho. Eu sou seu pai. A vocês, filhos, honrem seu pai. Honra sua mãe. Para que seus dias se tornem longos na face da terra. Perdoe. Lamentavelmente, todo mundo aqui nasceu dentro de um mundo pecador e destruído. E cada um só deu o que tinha e o que era. E o único lugar que tem condição de identificar e mudar de verdade é a igreja. E a igreja que conseguiu resolver a sua paternidade. Porque a igreja órfã vai fazer coisa pior do que já está acontecendo. Quando Samuel falou o que ele falou, para quem ele falou, e aquilo afetou diretamente a família da pessoa, eu falei, mas onde é que entra agora eu? Onde é que entra o psiquiatra? Onde é que entra fulano? Aquela voz falou assim, não entra. É desnecessário. Há um pai no céu, um pai na terra e um filho que é o canal. Mas quando essa ligação é quebrada, aí precisa de um bando de mangueiras externas para poder resolver a coisa que um homem poderia resolver e uma mulher só podia resolver. Um pai e uma mãe. Mas ele está restaurando. E com certeza Deus está trabalhando no céu e na terra. Onde já se viu dizer que Deus pode usar um mundano para curar um assunto dele? Ah, se as crianças se calarem. Se as crianças se calarem, as pedras clamarão. As pedras já estão clamando. E que nós saibamos escutar o seu clamor. Amanhã, que você continue sendo o resgatador, o redentor dessa palavra, Pai. Eu sei que 20 anos passa rápido. Um ali tem 25, o outro tem 21. Passa rápido. Parece que foi ontem que eu segurei eles na minha mão. Parece que foi ontem que eu fiquei esperando o Samuel nascer e depois fui ver o Isaac. Parece que foi ontem que a gente tomou banho na cachoeira. Parece que foi ontem que a gente conversou conversas duras. Mas passa. Que você procure também. Parece que foi ontem que eu me converti aos 14 anos. Que você, pai, cuide bem da sua relação com Deus.
e esteja aberto a qualquer profeta de verdade que te oriente a se acertar com seu filho. E a você, filho, se acertar com seu pai. Quem quer uma terra mais amaldiçoada do que a que já está aí? Quem quer ver a criminalidade baixar? Vamos consertar a paternidade. A minha esposa um dia desse falou assim: amor, você ainda tem aquele livro dos falcões, os meninos do tráfico? Eu falei, não sei, tinha emprestado para o Luiz Arcanjo, do Trazendo a Arca, não sei se ainda está comigo, por quê? Eu quero ler esse livro. M.V. Bill escreveu um livro sobre os aviãozinhos, né, os bandidos. Ele entrevistou 24 bandidos que estavam crescendo no tráfico de drogas. Enquanto ele escrevia o livro, um por um ia morrendo. Até que só sobrou um, apenas um. E sabe qual era o sonho desse cara? Dono do morro, paizão dos outros. O sonho dele era no circo. O sonho desse cara era ir no circo. E eu fui no circo com meu pai. É empolguento, mas fui. Mas esse cara foi preso. E gerou um filho. E agora esse filho é filho de um cara preso. E M.V. Bill foi procurá-lo na cadeia. E sabe qual foi o pedido que ele fez? Leva meu filho no circo. Só isso. Leva meu filho no circo. Essa semana, Isaac está indo para uma outra direção adulta, o casamento. E aí, ninguém estava em casa, eu chamei ele para conversar. Fui averiguando a vida dele, fazendo papel de pai. E aí, no meio do caminho, a gente conversando, eu falei, Isaac, a gente sempre tem que se relacionar como se hoje fosse o último dia. Eu para com você e você para comigo. Eu falei, se hoje fosse o último dia. Aí ele falou assim, se hoje fosse o último dia, eu queria que a gente fosse pescar. Converse com seu filho. Talvez o que ele queira de você é algo muito diferente do que você está tentando dar. Eu espero que todos vocês que não têm filho hoje, daqui 10, 15 anos, 20 anos, possam estar contando essa história. Se esse mundo ainda existir, vamos estar com 70 anos. Passa rápido. Passa bem rápido. Vamos orar? Se você está perto do seu pai, quero também parabenizar você, mãe, que às vezes tem feito papel de pai, preparando esse homem para um dia ser um pai. E preparando essa filha para um dia ser uma esposa. Eu sei que isso acontece. E em alguns momentos da minha vida, quando eu não conseguia lembrar do meu pai naquela situação, eu sempre lembro da minha mãe, Marialda Rocha Nunes. Então ela funcionou em alguns momentos como o meu pai. E muito das coisas que eu faço às vezes foi por causa dela. Então, parabéns para você, que às vezes precisa funcionar assim. Vamos orar?